Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês de História do 8º ano. Nessa aula nós vamos falar sobre a Era Cromwell. Vamos ver como é que se organizou um dos únicos governos republicanos dentro da Inglaterra. Mas antes da gente começar, estamos aqui, vamos estar toda essa aula com o Ezion, o nosso intérprete, que vai trabalhar com a gente, então, todo o decorrer dessa aula. Vamos partir para quais são os nossos objetivos dessa aula? Então, os objetivos são identificar os aspectos políticos, sociais e econômicos que ocorreram na Inglaterra ali no decorrer do século XVII. Também vamos compreender como tais elementos contribuíram para a alternância no regime de governo britânico. Bom, segundo as ciências astronômicas, revolução é um movimento que um astro, um planeta ou um satélite, olha aqui a imagem que a gente está vendo, faz em torno do outro. Como a Lua faz ao redor da Terra ou a Terra ao redor do Sol. É importante esse movimento cíclico que faz que o astro em questão rodeie um astro maior e volte para o mesmo lugar. Mas o que o movimento de revolução da astronomia tem a ver com o processo revolucionário inglês? Vamos ver? Assim, o conceito atual de revolução, que hoje nos traz um outro sentido de mudança, nós vamos aprender a observar como conceito em suas épocas e que, de fato, as revoluções inglesas modificaram. Olha só, então o sentido de revolução astronômico, ele vai também ser utilizado nesse conceito das revoluções inglesas, porque nós estamos falando de um movimento de modificação, de transformação. As disputas entre a monarquia e o parlamento no século XVII. Esse contexto vai levar a um período de guerra civil que também é chamado de Revolução Puritana. Olha só, ocorreram inúmeras disputas políticas e religiosas dentro da Inglaterra. Essas disputas, elas vão acabar culminando em uma guerra civil que vai acontecer entre o ano de 1642 e 1649. Essa guerra civil também vai ser conhecida como Revolução Puritana. Mas por que Revolução Puritana? Porque dentro dessas disputas que existiam, políticas e religiosas, existia um grupo religioso que a grande maioria deles eram burgueses e também um grupo chamado gentry, que era uma nobreza que tinha algumas propriedades rurais. Esses dois grupos que vão ser puritanos, vão pertencer a essa religião protestante puritana, eles vão acabar liderando essa guerra e também vão estar dentro do parlamento que vai acabar também construindo essas disputas políticas. Com a vitória do exército ligado ao parlamento e aos adeptos do calvinismo, dentro da Inglaterra, o calvinismo, que é uma religião protestante, vai ser conhecida como o puritanismo. Eles vão ser liderados por Oliver Cromwell, que ele, sobre a realeza e sobre a nobreza anglicana, ele então vai acabar liderando esse movimento. Olha só o que vai acontecer. Nós vamos ter uma transformação dentro da Inglaterra, através dessa chamada Revolução Puritana, além de uma nova ordem religiosa, que são os puritanos que vão estar no poder, nós vamos também ter uma nova ordem política, porque Oliver Cromwell vai acabar instaurando, a partir da Câmara dos Comuns, que fazia parte do parlamento, uma república dentro da Inglaterra. Cromwell, ele assume o governo apoiado pela gentry, que eram essa nobreza que tinha algumas terras, e a burguesia, os puritanos, que recebiam esse nome por suas práticas religiosas. Temos aqui o nosso quiz,
Quero que vocês leiam com atenção e a gente já volta para ver qual é a resposta correta.
Então, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta do quiz? A pergunta era a seguinte: como ficou conhecida a tomada de poder de Oliver Cromwell? E aqui nós temos a letra A, Revolução Gloriosa, a letra B, Reforma Protestante e a letra C, Revolução Puritana. Vamos ver qual é a resposta correta? A resposta correta do quiz é a letra C. A tomada de poder, que foi liderada por Oliver Cromwell, ficou conhecida como Revolução Puritana. República de Cromwell, né? Ela vai de 1649 até a data de 1658. O governo republicano de Cromwell, ele aumentou o poder da burguesia e da gentry, fortalecendo o comércio exterior por meio de atos de navegação. Veja só, o parlamento estava nas mãos de Oliver Cromwell e ele vai acabar então possibilitando, fazendo com que a burguesia comercial, que também já trabalhava com manufatura, e os gentries, que eles tinham terras, propriedades rurais, fazendo com que eles tivessem mais benefícios. Uma outra coisa interessante da gente pensar que Oliver Cromwell fez é que ele vai acabar tomando as terras de alguns nobres, e na tomada da terra de alguns desses nobres, ele vai acabar vendendo essas terras para essa burguesia e também acabar vendendo essas terras para gentry. Né? Com a vitória na Primeira Guerra Anglo-Holandesa, que vai acontecer entre o ano de 1651 e 1654, vai ocorrer a conquista da hegemonia inglesa nos mares, e é nesse momento que a Inglaterra vai passar a ser conhecida como a Rainha dos Mares. Aqui nós temos uma imagem de uma estátua de Oliver Cromwell, né, que fica localizada na Inglaterra. E olha só que interessante, essa estátua, muitos ingleses, eles cogitam a ideia e não gostam dessa estátua, porque Oliver Cromwell, ele, durante o momento em que ele esteve no poder, ele também foi conhecido como um grande ditador. Ou seja, Oliver Cromwell, ele acabou sendo bastante autoritário no seu modo de governar. E apesar de se apresentar como um republicano moderado, Cromwell foi um dos governantes mais autoritários da Inglaterra. Até hoje a sua figura é bastante polêmica. Mas Oliver Cromwell, ele acabou fazendo algumas transformações também dentro da Inglaterra. O exército, as pessoas para fazerem parte do exército, elas tinham que vir de famílias de nobres. E Oliver Cromwell, ele vai modificar essa estrutura. As pessoas que fariam parte do exército, elas seriam parte do exército conforme todas as suas qualidades foram sendo exercidas. Também é interessante nós pensarmos na figura de Oliver Cromwell como essa figura de ditador, né, autoritária, porque apesar de Oliver Cromwell, através da Revolução Puritana, ele beneficiar, ele trazer, né, retirar o poder da monarquia e trazer o poder à Câmara dos Comuns, ao parlamento, Oliver Cromwell vai tentar extinguir o poder do parlamento para ele ficar apenas nas mãos de Oliver Cromwell. Medidas de Oliver Cromwell. Ele vai invadir a Escócia e a Irlanda, e uma das coisas mais importantes que Cromwell vai fazer são os chamados atos de navegação. Os atos de navegação, eles proibiam que as mercadorias europeias fossem transportadas por terceiros à Inglaterra. Ele trouxe desenvolvimento para a marinha inglesa, que ficou no século XVIII conhecido como a Rainha dos Mares. Veja só, gente, a Inglaterra, ela teria então
um passe livre para poder fazer o transporte dos produtos. Os produtos seriam todos transportados pela Inglaterra e isso vai acabar gerando uma forte economia, vai melhorar a economia da Inglaterra. É importante a gente também pensar que esse desenvolvimento para a marinha inglesa, né, ele vai acabar transformando, principalmente ali ao longo, né, depois dos séculos à frente, no período vitoriano, a Inglaterra conhecida como a rainha dos mares. Um outro ponto importante sobre esses atos de navegação é a gente pensar que quando a Inglaterra ela domina todo o transporte dos produtos, ela vai acabar impedindo que outros reinos, outras nações conseguissem fazer transporte de produtos. Dentre esses países, nós vamos ter, por exemplo, a Holanda. A Holanda ela vai ser proibida, então ela não vai conseguir circular e fazer o comércio e o transporte dos produtos. E nessa disputa entre a Inglaterra transportando os produtos e a Holanda, nós vamos ter então uma guerra acontecendo entre a Inglaterra e a Holanda. Os vitoriosos vão ser os ingleses, né? E isso vai aumentar a influência da marinha inglesa nos oceanos todos. Temos aqui a nossa atividade mão na massa. Olha só, prestem atenção como é que vai ser essa atividade. Nessa atividade, você vai pesquisar sobre conflitos e atos de intolerância religiosa no nosso mundo atual. A todo momento, ainda existem intolerância religiosa de grupos diversos, né, de crenças diversas, que acabam gerando muitas vezes violências a indivíduos ou a grupos de indivíduos. Muitas vezes esses atos de intolerância, eles geram também não só atos isolados por indivíduos, eles também fazem parte de grandes conflitos que existem no mundo atual. Vai ser fácil. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pesquisar por conflitos religiosos no mundo, por intolerância religiosa, podem localizar essa intolerância religiosa no Brasil, buscar reportagens, buscar notícias onde mostrem esses casos de intolerância religiosa, de falta de respeito, de violência às pessoas, né, que sofreram essas consequências por terem uma religião diferente, diversa de algum outro grupo. E vocês vão escolher um caso específico de um conflito ocorrido ou o caso de uma prática de intolerância religiosa. Após a sua pesquisa realizada, você vai gravar um vídeo de, no máximo 3 minutos, onde você vai expor toda essa sua pesquisa. Além de expor todos esses acontecimentos, esse determinado caso específico ou determinado acontecimento de violência ou intolerância religiosa, você pode se posicionar, dizer, o que você pensa, qual é a sua opinião sobre esse determinado ato. E chegamos então à nossa retomada. O que nós estudamos, o que nós aprendemos em toda essa aula? Nós vimos que na Inglaterra, no século XVII, ocorreram várias disputas religiosas entre dois grupos. Os anglicanos, que vinham já de uma tradição da realeza dentro da Inglaterra, formada pelo rei Henrique VIII, onde ele criou uma religião chamada anglicanismo, é uma religião protestante, mas que mantinha muito do formato do catolicismo. E do outro lado, nós vamos ver os puritanos, que eram conhecidos como puritanos na Inglaterra, mas também são protestantes calvinistas. Esses dois grupos, eles vão ter algumas ideias divergentes, por quê? Os anglicanos, eles desejavam que o chefe do Estado fosse o chefe da igreja. E os puritanos, eles desejavam que igreja e Estado e governo não estivessem juntos, mas separados, que não funcionam juntos.
Do outro lado, nós vamos ver também disputas políticas, que envolvem a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. Essa Câmara dos Comuns era composta por burgueses e pela gentry, que em sua maioria também eram puritanos, e a Câmara dos Lordes era composta principalmente por membros da nobreza, que em sua maioria faziam parte da monarquia e eram anglicanos. Todas essas disputas provocaram uma guerra civil que vai acontecer entre o ano de 1642 e 1649. Essa guerra civil, ela vai ser conhecida também como Revolução Puritana. O grande líder, quem vai assumir a liderança dessa Revolução Puritana é um cara chamado Oliver Cromwell, né, que vai ser apoiado pela gentry e pela burguesia e vai acabar fazendo grandes transformações dentro da Inglaterra. Vai ser um governo bastante autoritário. O governo, a República de Cromwell, vai ser conhecida como uma ditadura. Ele vai fazer grandes transformações dentro do exército, ele vai vender as terras que pertenciam à nobreza para esses burgueses e para a gentry. Ele, então, em meio a todas essas transformações, vai acabar tendo um governo bastante autoritário. Uma das principais transformações e modificações do governo de Cromwell vão ser os chamados atos de navegação. Nesses atos de navegação, a Inglaterra ela vai acabar, né, junto com o transporte de produtos, ela vai acabar dominando todo o transporte de produtos, principalmente através da marinha, dos mares. A Inglaterra ela vai acabar sendo conhecida como a rainha dos mares. Toda essa disputa, todo esse poder que a Inglaterra vai ter no transporte dos produtos vai acabar levando a Inglaterra a uma guerra contra a Holanda. Nessa guerra contra a Holanda, a Inglaterra vai vencer e Cromwell vai estar à frente dessa liderança, né? Bom, nós tivemos toda essa aula sobre a Era Cromwell e até a próxima, pessoal!